Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem presas em ciclos de destruição, mesmo conhecendo a Deus? Por que certas batalhas espirituais parecem nunca ter fim? A resposta pode estar escondida em uma verdade bíblica que muitos ignoram ou temem enfrentar. Jesus Cristo não apenas pregou sobre amor e perdão, ele confrontou diretamente as forças das trevas. Em Marcos 16:17, Jesus declarou: "Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." Não era uma sugestão, era uma promissão. Era uma autoridade dada aos seus seguidores. Mas aqui está a verdade que pode incomodar. Muitos cristãos hoje vivem como se essa autoridade não existisse. Eles oram, jejuam, congregam, mas continuam amarrados por forças que Jesus já derrotou na cruz. Por quê? Porque conhecer a verdade e viver na verdade são duas coisas completamente diferentes. Lucas 10:19 nos revela: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Este poder não é uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual concreta. Jesus deu aos seus discípulos autoridade real sobre demônios. E essa mesma autoridade está disponível hoje para aqueles que verdadeiramente creem. Mas espere. Antes de você pensar que libertação é sobre gritos, rituais ou espetáculos, deixe-me te confrontar com algo. Em Atos 19, encontramos a história dos filhos de Esceva. Eles tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus como uma fórmula mágica. O resultado? O demônio respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" E os atacou violentamente. A vergonha dessa passagem deveria nos despertar. Quantos hoje usam o nome de Jesus como um amuleto, como uma palavra mágica, sem ter um relacionamento real com ele? Quantos tentam operar em poder espiritual enquanto vivem em pecado, rebeldia ou superficialidade? A libertação que Jesus oferece não é apenas de demônios. É libertação de tudo que te impede de viver na plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Mas essa libertação exige uma escolha radical da sua parte. Exige que você pare de brincar de cristão e comece a viver como cristão. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus é claro sobre práticas abomináveis. "Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos." Por que Deus proíbe essas práticas? Porque elas abrem portas para forças demoníacas. Mas cuidado! A idolatria não se manifesta apenas em terreiros ou centros espíritas. Ela pode estar no seu celular, quando você consulta horóscopos. Pode estar na sua casa, quando você tem objetos que foram consagrados a outros deuses. Pode estar no seu coração, quando você coloca algo ou alguém no lugar que só pertence a Deus. Colossenses 3:5 nos ordena: "Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria." Até a avareza é chamada de idolatria. Quando o dinheiro, o sucesso ou os bens materiais se tornam o centro da sua vida, você abriu uma porta espiritual perigosa. A consagração verdadeira exige que você identifique e remova tudo que compete com Deus pelo primeiro lugar na sua vida. Isso pode doer. Pode significar quebrar relacionamentos tóxicos, abandonar hábitos pecaminosos ou renunciar a coisas que você valoriza mais que a Deus. Jesus disse em Mateus 12:43-45 algo perturbador sobre libertação incompleta. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele vaga por lugares áridos buscando descanso. Se não encontra, retorna à casa de onde saiu. Se a encontra vazia, varrida e adornada, mas não ocupada,
ele traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e o estado final daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Esta é a verdade que muitos não querem enfrentar. Libertação sem consagração é temporária. Expulsar demônios sem preencher o vazio com a presença de Deus é perigoso. Por isso, tantas pessoas experimentam libertação em cultos ou campanhas, mas logo retornam ao mesmo estado de opressão. A diferença entre libertação duradoura e temporária está na consagração que vem depois. Quando você é liberto, esse espaço deve ser imediatamente ocupado pela palavra de Deus, pela oração constante, pela comunhão com outros cristãos genuínos e por uma vida de obediência radical a Cristo. Em Efésios 6, 11 e 12, Paulo nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta batalha é real. Não é psicologia, não é autoajuda disfarçada de cristianismo, é guerra espiritual genuína. E nesta guerra não há neutralidade. Ou você está avançando no território do inimigo através da consagração e obediência, ou está perdendo terreno através da negligência e do pecado. Mas aqui está a boa notícia que deveria incendiar seu coração de esperança. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 não é apenas um versículo de encorajamento, é uma declaração de vitória. O Espírito Santo que habita em você é maior que todas as forças das trevas combinadas. O problema não é falta de poder, o problema é falta de consagração para acessar esse poder. Deus não mudou. Jesus não perdeu autoridade, o Espírito Santo não diminuiu em poder. O que mudou foi a disposição dos cristãos para pagarem o preço da consagração verdadeira. Hoje, neste momento, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está te convencendo de áreas da sua vida que precisam de libertação e consagração. Não ignore essa voz, não endureça seu coração. Não adie essa decisão para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Se há objetos em sua casa que glorificam outros deuses, queime-os hoje, como fizeram os novos convertidos em Éfeso, que queimaram seus livros de magia no valor de 50.000 moedas de prata. Se há relacionamentos que te afastam de Deus, termine-os hoje. Se há hábitos que abrem portas para o inimigo, abandone-os hoje. A libertação genuína não começa com métodos ou técnicas. Ela começa com consagração. E aqui está onde muitos tropeçam. Consagração não é apenas ir à igreja aos domingos ou fazer orações antes das refeições. Consagração é separação total para Deus. É uma entrega radical, onde você morre para seus próprios desejos e vive completamente para Cristo. O tempo da brincadeira acabou. O tempo da mornidão acabou. O tempo de viver com um pé no reino de Deus e outro no mundo acabou. Jesus está te chamando para uma consagração total, para uma vida de poder espiritual real, para uma caminhada onde você não apenas conhece sobre libertação, mas vive em libertação constante. Não deixe que o medo, a preguiça ou o amor pelo pecado te impeçam de responder a este chamado hoje. Sua eternidade e sua vida na terra dependem da sua resposta neste momento.